nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais uma leitura diária da Escola Dominical. No próximo domingo nós estaremos iniciando a nova lição do terceiro trimestre de 2017. A razão da nossa fé é a lição que nós vamos estudar durante esses 3 meses. E no próximo domingo estaremos já com a lição de número 1, Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia. Eu quero pedir para você subscrever no meu canal. Também visite o nosso site, moldado.com, e coloque também estudos e mensagens. No site você tem não só os vídeos, mas também você tem o esboço de todas as mensagens que nós temos ali postado, também das leituras diárias da Escola Dominical e dos subsídios da Escola Bíblica Dominical. Que você possa continuar crescendo, que você possa continuar sendo abençoado, fortalecido com a palavra de Deus e crescendo na graça e no conhecimento da sua palavra. Deus mandou que suas palavras fossem escritas em um rolo, ou seja, Deus mandou que as suas palavras fossem escritas em um livro. Segunda-feira, Jeremias 36, versículos 1 e 2, diz assim: Sucedeu, pois, no ano 4º de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado de Israel e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até ao dia de hoje. Ou seja, Deus está ordenando a Jeremias que escreva a sua palavra que está sendo revelada a ele, desde o dia do seu chamado, quando ele diz desde o dia em que eu te falei, ou seja, desde o dia em que você foi chamado, desde os dias de Josias até os dias atuais, Jeremias deveria registrar aquilo que Deus estava falando com ele. Então, Deus revelou as Escrituras para que os homens pudessem conhecer a sua vontade. Ou seja, as Escrituras sagradas, a Bíblia, ela não foi escrita para só os evangélicos, como dizem as pessoas que a Bíblia é só para os crentes, a Bíblia é só para os evangélicos, a Bíblia é só para os protestantes. Não, a Bíblia foi escrita para todos os homens, para que todos possam conhecer a vontade de Deus. A Bíblia também não foi escrita para provar que Deus existe, de forma nenhuma. A Bíblia foi escrita para que os homens conhecessem a vontade de Deus, até porque a Bíblia já começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, não, a Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus, mas para que os homens viessem conhecer a sua vontade. O Velho Testamento ele foi inspirado por Deus para ensinar os homens a sua vontade. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 24, versículos 3, versículo 4 e o versículo 7. Moisés escreveu num livro todas as palavras e todas as ordenanças de Deus que as pessoas tinham que obedecer. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor
E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E o povo disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Deuteronômio capítulo 28, versículo 58 e também o versículo 59. Se as pessoas obedecessem aos mandamentos escritos no livro, elas seriam abençoadas. Porém, se elas não obedecessem o que ali estava escrito, essas pessoas sofreriam a pena porque não obedeceram a palavra de Deus. Veja o que está escrito: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. Deuteronômio capítulo 31, versículos 9 a 13. Moisés escreveu a lei e colocou-a onde o povo poderia lê-la no futuro e também aprender a temer a Deus e observar todas as palavras daquela lei. Então Moisés escreve a lei e coloca de forma que o povo deveria também ouvi-la, que o povo também deveria ler e que o povo deveria também praticar as palavras da lei. Jeremias capítulo 36, versículos de 1 a 4. Deus ordenou Jeremias que escrevesse num livro todas as palavras que Deus lhe dera para ensinar Israel a se arrepender dos seus pecados. Jeremias pregava, Jeremias proclamava, Jeremias ensinava, Jeremias anotava e escrevia a palavra de Deus, porque as palavras de Jeremias, o ensino de Jeremias, a proclamação, tudo aquilo que Deus dava a Jeremias e Jeremias transmitia para o povo, é para que o povo se arrependesse dos seus pecados e não viesse a sofrer no exílio, que já estava assim no propósito de Deus para com o povo de Judá e também de Israel. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Os homens santos de Deus falaram conforme foram movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, os homens escreveram movidos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 2, diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiro foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Ou seja, a palavra de Deus também foi escrita, tanto as que foram escritas no Antigo Testamento, era a palavra de Deus, inspirada por Deus, e os homens escreveram. Mas o Novo Testamento, também Deus inspirou homens para que escrevesse, é como Pedro está dizendo aqui, pelos santos profetas, ou seja, do Antigo Testamento, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. As Escrituras inspiradas por Deus dizem respeito ao Antigo e ao Novo Testamento. O Novo Testamento foi do mesmo modo inspirado por Deus para ensinar aos homens a sua vontade. Então,
O Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, também foi inspirado por Deus para que os homens aprendessem a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, o que Paulo escreveu foram os mandamentos do Senhor. Veja o que ele diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. João capítulo 20, versículo 30 e também o versículo 31, João também escreveu para que as pessoas tivessem um registro de testemunho ocular dos milagres de Jesus e, portanto, pudessem crer em Jesus e ter vida em seu nome. Ainda que não tivesse visto Jesus pessoalmente, João escreveu para que o povo pudesse testemunhar que Jesus Cristo operou milagres, que Jesus Cristo fez maravilhas, que Jesus Cristo libertou os oprimidos, mesmo que nós não vemos Jesus, mesmo que nós não vemos a Deus, mas nós podemos testemunhar. Nós somos testemunhas de Jesus, somos também testemunhas de Deus, somos testemunhas do que está escrito na palavra de Deus, pela fé, porque nós não o vemos, mas sentimos Deus na nossa vida, sentimos Jesus na nossa vida, sentimos o Espírito Santo em nossos corações e por isso testemunhamos de tudo aquilo que o Senhor fez, né? E é o que João, ele passa para nós. Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados. Estes que foram registrados, foram escritos para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, e nós temos crido. Se você que está me ouvindo ainda não creu, creia que Jesus Cristo opera milagres na sua vida, que Jesus Cristo transforma a sua vida, que Jesus Cristo renova a sua vida e te dá o direito de vida eterna. O Filho de Deus, Jesus, para que crendo nós tenhamos vida em seu nome. Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, também Atos, que foi também um escrito de Lucas, capítulo 1, versículos 1 e 2, Lucas escreveu para que o leitor pudesse saber a certeza das coisas que tinham sido ensinadas sobre a vida de Jesus e também sobre a igreja primitiva. Então Lucas faz um apanhado, Lucas faz uma pesquisa minuciosamente de tudo o que havia acontecido e ele então escreve o Evangelho e fala sobre Jesus e depois escreve também Atos dos Apóstolos e escreve também, narra sobre a igreja primitiva. E é muito maravilhoso para nós. Aleluias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 4 a 17, diz que toda a escritura, não é só os evangelhos, toda a escritura, Antigo e Novo Testamento, é inspirado por Deus, foi dada para ensinar, para instruir os homens, para que eles pudessem conhecer todas as boas obras. Tudo foi inspirado por Deus. Toda a palavra, todas as escrituras, a Bíblia Sagrada foi inspirada para que nós possamos conhecer, para que nós possamos também ser instruídos do que nós devemos fazer para agradar o Deus Todo-Poderoso. Assim como os escritos do Velho Testamento foram dados para serem um guia para o povo, tinha que seguir para agradar a Deus no seu tempo. Assim também o Novo Testamento serve como um guia espiritual para os dias atuais.
O Antigo Testamento foi inspirado por Deus e guiou o povo daquele tempo. O Novo Testamento também foi inspirado por Deus e ele é um guia para todos aqueles que vivem nos dias de hoje. O Antigo Testamento toma para si a inspiração divina com base no fato de se apresentar perante o povo de Deus e ser por este povo recebido com um pronunciamento profético. Estes textos, eles eram conservados, os textos do Antigo Testamento, eles eram conservados, eles eram guardados em lugares santos. Por exemplo, a tábua da lei foi guardada na arca de Deus. Também foi guardada no tabernáculo. E no tabernáculo ela era guardada no lugar santíssimo. Jesus, quando morreu na cruz, pelos nossos pecados, quando ele expirou, o véu se rasgou de alto a baixo. E hoje nós podemos entrar no lugar santíssimo e falar com Deus. Hoje nós podemos entrar no lugar santíssimo e saber a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus mais profunda para a nossa vida. O grande segredo da inspiração do Antigo Testamento está na função profética de seus escritores. O Antigo Testamento, da qualidade de texto profético, o profeta ele era o porta-voz de Deus. Agora, as funções do profeta fica evidente nas várias menções que fazem daqueles que são profetas. Por exemplo, quando o homem mostra-se que ele foi escolhido por Deus, quando vê-se que ele foi escolhido por Deus, nós chamamos de o homem de Deus, conforme 1 Reis 12, 22. Quando ele mostra a sua ocupação no serviço de Deus, nós o chamamos de servo do Senhor, conforme 1 Reis 14, 18. Também quando ele mostra a sua missão e o seu serviço a Deus, nós chamamos de o mensageiro do Senhor. Nós chamamos ele de vidente, quando ele mostra a fonte apocalíptica da verdade. Nós chamamos também ele homem do Espírito, conforme Oséias 9:7, quando ele mostra quem o levava a falar aquilo que ele recebia. E quem levava o profeta a falar aquilo que ele recebia, claro que era Deus. Era chamado também de atalaia, e atalaia mostra a prontidão em realizar a obra de Deus. E acima de todas estas coisas se sobressai o profeta. Acima de tudo isso vai se sobressair o profeta, ou seja, o profeta era o porta-voz de Deus. E como nós vemos aqui, ele poderia ser chamado homem de Deus, servo do Senhor, mensageiro do Senhor, vidente, homem do Espírito, atalaia, mas acima de tudo, tinha também o profeta, que era o porta-voz de Deus. Em razão do chamado, os profetas assumiam essas várias posturas. Por exemplo, Amós, ele diz assim: falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Arão deveria falar todas as palavras que Deus havia dito a Moisés, ou seja, Arão falava as palavras de Deus, todas as palavras que o Senhor Deus havia dito a Moisés. Desta forma, os profetas deveriam falar apenas o que Deus lhes ordenasse. E hoje também, os profetas devem falar somente aquilo que Deus ordena você falar.
O que Deus não te ordena falar, não fale. Além disso, nada acrescentareis ao que vos ordeno. Não pode acrescentar e também não pode diminuir, conforme Deuteronômio capítulo 4 e o versículo de número 2. Marcos capítulo 7, o versículo de número 13, é importantíssimo para nós nos dias atuais. Diz assim, Jesus disse assim: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Ou seja, os judeus invalidavam ou procuravam invalidar a palavra de Deus através das suas tradições. E nós vamos ver aqui a maldição do tradicionalismo. Nem todas as tradições são ruins. Existem muitos costumes que são saudáveis e agregam bons e importantes valores. Por exemplo, um bom exemplo disso é quando uma escola tem como tradição um ensino rigoroso que prepara bem os seus alunos para o futuro. É um bom costume. Outro exemplo são as tradições familiares, né? Reunir as famílias em datas específicas, né? A tradição também dos filhos se reunirem nos dias das mães e presentearem as suas mães, né? Ou também a tradição de todos se reunirem aos domingos, ou seja, família, os amigos, irmãos se reunirem aos domingos ou qualquer um outro dia e participar ali de um delicioso churrasco. Isso são tradições, são bons costumes. Esse tipo de tradição deve ser cultivado, deve ser mantido, é muito bom. E também agradável. Porém, quando a tradição ela é religiosa, aí então a história vai mudar de figura. Visto que quando se trata da religião, a tradição ela vai se tornar tradicionalismo. Isso quando trata de religião, a tradição vai se tornar um tradicionalismo. E há uma grande diferença entre a tradição familiar e a tradição religiosa, né? O tradicionalismo, ele é um apego aguçado a esses hábitos religiosos que nada acrescentam à vida das pessoas. O tradicionalismo, ele não traz edificação espiritual para a vida das pessoas. Mas as pessoas gostam do tradicionalismo. A religião tem este poder maldito de tornar importante, de tornar imprescindível coisas que na verdade são inúteis. Não valem nada, mas as pessoas agregam aquilo para si. Quantos são atualmente os que não conseguem viver sem as tradicionais cerimônias de sua igreja? E por que as pessoas não conseguem viver sob as tradições, as cerimônias tradicionais da sua igreja? Porque apesar de essas cerimônias religiosas não terem nenhum valor no que tange a vida com Deus, a religião faz as pessoas pensarem que tais tradições são essenciais à vida das ovelhas, e não é. Muitos acham até que as tradições religiosas vai salvar a pessoa. Veja que tem pessoas que dizem: eu estou nessa igreja, ou eu faço isso, e eu sou assim, e vou morrer assim, porque o meu trisavô foi assim, porque o meu bisavô morreu assim, porque o meu avô morreu assim, porque o meu pai me ensinou assim, morreu também assim, eu devo viver assim, vou morrer assim. Veja que a tradição religiosa mata a pessoa e leva para o inferno.
é o poder enganador do conservadorismo religioso. Por isso que podemos constatar no versículo de abertura deste texto o próprio Jesus de Nazaré, o nosso Jesus, lutando contra a tradição religiosa de seus conterrâneos, os judeus. Ele deixa claro que a tradição, ela invalida o poder transformador e libertador da palavra de Deus. A tradição religiosa procura, de todos os meios, invalidar o que diz a palavra de Deus. As pessoas buscam mais viver as tradições religiosas do que obedecer à palavra de Deus. Acham que as tradições religiosas vão levar ele para o céu e deixam de obedecer à palavra de Deus. Não é por acaso que também um dos maiores impedimentos do avanço genuíno do evangelho é o tradicionalismo religioso. Dentro das próprias igrejas evangélicas, há tradições religiosas, há o conservadorismo religioso que impede as pessoas de serem salvas. Essas tradições, elas são inventadas por homens para nortear, para prender religiosamente a vida das pessoas e só impedem que as pessoas, ou seja, que as pessoas ou que suas ovelhas alcancem a genuína libertação pela graça de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Há crentes que preferem sacrificar-se através do tradicionalismo do que obedecerem à palavra de Deus. Por quê? Porque obedecer a certos sacrifícios, porque obedecer, viver obediente a certos tradicionalismo religioso é muito mais fácil do que se obedecer à palavra de Deus. Paulo, o apóstolo da graça, também lutava bravamente contra essas práticas que só fazem aprisionar as pessoas e não deixam as pessoas viverem o evangelho que liberta, o evangelho que é a graça de Deus, que é a libertação dessas prisões religiosas, que prende a pessoa a viver um real relacionamento com Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 8, Paulo disse assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, por meio de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, e não segundo a palavra de Deus, e não segundo os fundamentos bíblicos. Mas as pessoas preferem o sacrifício, preferem as tradições, preferem o conservadorismo religioso do que se obedecer à Bíblia Sagrada, obedecer a Deus. É possível percebermos no versículo acima que Paulo põe as tradições de homem e Cristo em lados opostos. Ou seja, para servirmos Cristo em espírito e em verdade, nós precisamos fazer o quê? Dizer não às tradições religiosas dos homens. Ou seja, se você quiser viver uma vida de adoração, de adorar a Deus em espírito, adorar a Deus em espírito e em verdade, gente, não tem nada a ver com as tradições religiosas, com o conservadorismo religioso que o homem procura viver achando que vai ganhar isso salvação, achando que vai com isso adorar a Deus, quando ele está preso pelas tradições religiosas. É bom que isto fique claro. Aliás, nenhuma tradição humana tem o mesmo valor que a revelação do Evangelho contida no livro sagrado, ou seja, que está no livro sagrado. Não tem nada a ver, não tem valor algum a tradição religiosa. É bom salientar ainda que esta falácia não é privilégio
para nenhuma igreja que adota o tradicionalismo. E quantas igrejas que que adotaram o tradicionalismo religioso, o conservadorismo religioso, e acham que a sua denominação, a sua igreja local, ela é melhor do que a outra, e tem umas que até dizem que só vai para o céu, só vai estar com Deus, só vai ser arrebatado, só vai ser salvo quem for membro daquela igreja, porque aquela igreja é uma igreja que adota o tradicionalismo ou o conservadorismo religioso. Então, por isso eles dizem, só vai ser salvo só quem fizer parte desta igreja. Quem for membro desta igreja é que vai para o céu. Veja onde está a mente do homem. Quando não tem nada a ver aqueles que adoram o Espírito em verdade, aqueles que vivem a graça de Deus, que servem a Deus em Espírito em verdade, que adoram a Deus livremente, porque o Senhor o salvou, porque o Senhor o libertou, porque Ele quer, porque voluntariamente Ele adora ao Senhor. Então, é uma pena que aquilo que o homem inventa, o que o homem inventa geralmente tem mais valor do que está revelado para a humanidade nas Escrituras Sagradas. Então o homem dá mais valor ao que o homem inventa, o que o homem sonhou, eu tive uma visão, eu tive um sonho, nós devemos ser assim, e aquilo que ele sonhou, aquilo que foi revelado para ele, segundo ele, aquilo que ele pensa, segundo ele, não está de acordo, não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico, e aquilo que ele pensou, que ele sonhou, que segundo ele teve uma visão, um anjo apareceu e mostrou para ele, aquilo tem mais valor do que a palavra de Deus, tem mais valor do que os princípios bíblicos, tem mais valor do que aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. É uma pena que as pessoas gostam disso. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, o versículo 22, nós vemos aqui que quando Saul saiu à guerra contra os amalequitas, e ele voltou da guerra, e a ordem do Senhor era para que todos morressem, que nenhum sobrevivente houvesse, que fosse tudo destruído, e que não podia trazer nada de lá, que tudo, homens, mulheres, crianças, animais, tudo fosse destruído, joias, enfim, o que houvesse lá fosse destruído. Mas Saul, quando voltou da guerra, trouxe o melhor do gado, o melhor dos objetos, e trouxe até o rei Agag. E falou que os animais que ele havia trazido é para se oferecer sacrifício ao Senhor e agradecer pela vitória que eles haviam tido na guerra. Mas olha o que Samuel vai dizer para Saul. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Quer dizer, o Senhor tem prazer no sacrifício, no conservadorismo, no tradicionalismo religioso, no sacrifício que você faz para se esconder. Muitas pessoas tomam o tradicionalismo ou o conservadorismo religioso para se esconder do pecado que ele está cometendo. Eu ando assim, eu me visto assim, eu me comporto assim, eu falo assim, eu ando assim, tudo bem, eu posso pecar. Ninguém vai saber porque a minha postura é a minha roupa é de crente, o meu falar é de crente, né? Então eu fico escondido aqui. O meu andar, a minha forma de me comportar, a minha forma de falar, vai esconder, procura esconder o pecado através do tradicionalismo religioso, do conservadorismo religioso. E é o que Samuel está dizendo aqui. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, obedeça a palavra de Deus, porque é melhor do que o seu tradicionalismo, é melhor do que o seu conservadorismo religioso. Obedeça a palavra de Deus e não se esconda através das suas tradições, não se esconda através do conservadorismo religioso e obedeça ao Senhor. E ele ainda diz, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. As pessoas fazem isso porque é melhor, é mais fácil sacrificar, não é? É mais fácil colocar uma cruz nas costas de ano em ano, né? Se confessar de ano em ano, e pronto, depois viver uma vida de pecado. Quando a Bíblia está pedindo para ser obediente todo dia, para ser santo todo dia, para orar todo dia, para ler a Bíblia todo dia, para viver a prática da palavra na sua vida todo dia. Mas de ano em ano é mais fácil, de sacrifício em sacrifício é mais fácil. Oh Deus Todo-Poderoso, louvado seja teu nome, Jesus. João capítulo 10, versículo 35, é a leitura de quinta-feira. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. As Escrituras sagradas jamais falharão. É o que Marcos vai dizer no capítulo 13, que está registrado no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 30 e 31. Jesus disse, na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Deus promete, Ele cumpre. A palavra promessa no dicionário Aurélio, ela significa ato ou efeito de prometer. Significa oferta, significa dádiva, significa compromisso e significa também voto ou juramento. A Bíblia está cheia de promessas feitas aos seus filhos. São mais de 30 mil promessas que Deus tem para aqueles que o adoram, aqueles que o servem, aqueles que o glorificam, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia diz em Salmos 89, o versículo 34, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Ele cumprirá cada promessa que fez, isso significa que ele efetuará tudo o que propôs. E nós temos aqui duas razões principais porque Deus cumpre as suas promessas. Tem mais, nós só vamos falar duas: a veracidade de Deus e a fidelidade de Deus. A veracidade de Deus tem a ver com a verdade. Deus não é homem para que minta. Números 23, 29, 19. Deus é perfeitamente fiel e às suas promessas e aos seus mandamentos. Salmos 33 e 4. Sua integridade moral é sua característica pessoal permanente. Salmo 119, versículo 160. Tudo quanto Deus nos revelou é a absoluta verdade. Ele é absolutamente fidedigno e verdadeiro em tudo que diz, e verdadeiro também em tudo que ele faz. Tudo quanto ele fez até agora, no que se refere ao cumprimento de suas promessas, é a garantia definitiva de que ele cumprirá tudo o que ele prometeu. As Escrituras Sagradas dizem, Deus não é homem para que minta. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E estamos no verdadeiro em seu Filho. Nós estamos no verdadeiro. Nós estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 de João 5 e 20. Nós temos aqui também a fidelidade de Deus. É uma outra razão. Deus é fiel.
ele é absolutamente digno de confiança. As suas palavras não falharão. Ele é fiel na sua natureza, ele é fiel nas suas ações. O Senhor comprova a sua fidelidade ao cumprir. Ele comprova, quer dizer, Deus comprova a sua fidelidade ao cumprir as suas promessas. A fidelidade é uma perfeição em Deus, pela qual ele é fiel à sua palavra e a todos os seus concertos. Ele nunca quebra um contrato consigo, mesmo nem com as suas criaturas. Quer dizer, ele não quebra um contrato consigo mesmo e nem com as suas criaturas. O que ele propôs, isto ele vai fazer. O que prometeu, ele executará. As Escrituras Sagradas dizem assim, Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, e aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 32:4. Deus é fiel e não há nele injustiça. Eis que vou hoje, diz Josué 23:14, Deus disse, eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todos os vossos corações e em vossas almas, que nenhuma só palavra de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus, nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram, disse Josué. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 Reis, capítulo 8, 56. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Salmo 117, 2. Disse o Senhor a Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:12. Fiel é Deus pelo que foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Retenhamos firmes, vai dizer o escritor aos Hebreus 10:23. Retenhamos firmes a confissão da nossa fé, porque fiel é o que fez a promessa. E quem fez a promessa? Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, é a leitura diária de sexta-feira. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é poderosa e a palavra de Deus é capaz de transformar vidas. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é somente letras, não é somente frases, não é somente textos qualquer, não. É a palavra de Deus, ela é viva. A palavra age através do Espírito Santo que foi derramado no coração do crente, no coração daquele que serve a Deus, que aceitou Jesus, que recebeu Jesus, que decidiu servir a Jesus. Por isso temos que ler a palavra e pôr a palavra em prática na nossa vida diária, deixando-a penetrar pela força poderosa do Espírito Santo, que nos ajuda a entender a mensagem que Deus passa para nós. O Espírito Santo é que nos ajuda a entender, que nos ajuda a interpretar aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus está falando, aquilo que Ele vai falar, aquilo que Ele quer de nós. Ele nos faz entender. O Espírito Santo nos ajuda. Ele está aqui para nos ajudar. Ele está com você para te ajudar, Ele quer nos ajudar, basta que nós abramos os nossos corações e deixamos Ele agir. A palavra de Deus tem o poder de transformar vidas, e ela não só transforma, ela também cura. Ela cura fisicamente e ela cura também o homem interiormente.
A palavra de Deus é eficaz, onde ela chega, a graça de Deus permanece na vida do homem, né? A graça de Deus acontece, a graça de Deus fica quando a palavra de Deus chega. A palavra de Deus tem o poder de mudar realidades. A palavra de Deus tem o poder de mudar o nosso interior, mudar o nosso coração, mudar o nosso ser, mudar a nossa vida, quando nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração e deixamos ela trabalhar na nossa vida. Mas a palavra de Deus tem o poder de cortar também e eliminar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve para nós. A palavra de Deus penetra até o nosso interior. Existem muitas coisas escondidas. Há coisas que nós não temos nem consciência, o mal que faz para nossas vidas. Há coisas que nós não sabemos o negativo que está fazendo, que está trazendo para nós vivermos. Mas quando nós abrimos o nosso coração para a palavra, quando a palavra de Deus começa a atuar em nossa vida, aquilo que está escondido começa a ser revelado. E quando começa a ser revelado, nós então começamos a desapegarmos dessas coisas, nos livrar dessas coisas. A palavra de Deus vai nos limpando, vai nos moldando, vai nos transformando. E nós então vamos chegando mais perto de Deus. Então, abra o seu coração para a palavra de Deus. Tire tempo para ler a palavra de Deus. Tire tempo para ler, para estudar, para fazer reflexão da palavra de Deus. Faça isso diariamente com oração. Faça isso diariamente com jejuns. Faça isso diariamente e você vai ver como a sua vida vai mudar. Faça da palavra de Deus a palavra da sua vida. Nada é mais importante que alimentar a nossa vida espiritual e a nossa intimidade com Deus do que ter esta relação próxima com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, a palavra de Deus é eficaz. Ela trabalha em nosso coração, ela é poderosa para a nossa vida. Josué capítulo 1, versículo 8, a leitura de sábado. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele, medita nesse livro. Só de dia não, de dia e de noite. Meditar é andar pensando, meditando na palavra de Deus, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E o que vai acontecer? Deus disse para Josué: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora esse bem-sucedido é interpretado mal pelas pessoas. Bem-sucedido não é ser trilionário, bilionário, milionário, cheio de riquezas. Ser bem-sucedido, primeira coisa. Uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem paz no seu coração. Ele pode ter muito dinheiro, pode ser trilionário, mas ele não é bem-sucedido se ele não tem paz na sua vida. Ele não é bem-sucedido se ele não tem salvação. Ele só vai ser bem-sucedido se ele pode até ser um trilionário, mas as coisas de Deus estão acima de todas as suas riquezas. Aí então ele é uma pessoa bem-sucedida. Você pode não ser bilionário, pode não ser rico, pode não ter riquezas, pode não ter bens materiais, mas se você tem paz na sua vida, se você é uma pessoa que domina o pecado, se você é uma pessoa que procura viver uma vida com Deus, você é uma pessoa bem-sucedida. A Bíblia é o manual de Deus para o nosso bem. Sim, a Bíblia nos ensina a arrepender para sermos salvos. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e assim venha o quê? O refrigério, a paz para a sua alma. Também a Bíblia nos ensina para perdoar, para sermos perdoados. É o que Jesus disse na oração do Pai Nosso, que nós deveríamos perdoar as pessoas
que nos ofendem, que nós devemos perdoar as pessoas que nos perseguem. Em Mateus 5,44, Jesus diz para nós perdoarmos aqueles que nos criticam, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam. Então, devemos perdoar para sermos perdoados, obedecermos para sermos protegidos. Você só é protegido de Deus se você obedecer a Deus. Então, obedeça para ser protegido por Deus. Também a Bíblia nos ensina para nós amarmos, para sermos amados. Você precisa amar. Não significa também que você vai ser amado da pessoa que você ama, mas outras pessoas vão te amar com o mesmo amor, até com amor maior, mas porque você ama. Nem todas as pessoas que você ama vai te amar, mas muitas pessoas, elas vão te amar de uma tal maneira que você vai sentir-se uma pessoa amada, mesmo você amando a pessoas que não te amam. Mas é preciso amar para ser amado. Ser santos para viver a eternidade. Quer morar no céu? Quer viver com Deus? Seja santo, seja separado do pecado. Precisamos viver uma vida de santidade, porque Jesus vai vir buscar os salvos, os santos, aqueles que estão lutando contra o pecado. E quando ele vier te encontrar assim, santificando a sua vida, lutando contra o pecado, Jesus então te levará para o céu e para sempre estará com o Senhor. Precisamos também pensar no céu para nos desapegarmos do mundo. Quando nós pensamos no céu, quando nós andando no nosso trabalho, em casa, na igreja, onde quer que nós formos, pensarmos no céu. Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É um conselho da Bíblia para todos nós. A Bíblia nos ensina assim, para nós pensarmos nas coisas que são de cima, pensarmos no céu. E assim nós vamos nos desapegar do mundo. Na sua primeira carta, João escreveu no capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Então vamos pensar no céu e não amar o mundo, para que nós possamos então estarmos desapegados do mundo. E quando Jesus vier, estaremos pensando no céu. Buscai primeiro a Deus para sermos bem-sucedidos na terra. Busque primeiro a Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas as coisas que você precisa, Deus vai acrescentar, Deus vai aumentar na sua vida, porque você está colocando Deus em primeiro lugar. Você está colocando a palavra de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. Então, busque primeiro a Deus para ser bem-sucedido nesta terra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima leitura diária da Escola Dominical. Amém.